Isso, abre a sua Bíblia em Números, capítulo 23. Números 23. Praga, maldição, tem poder sobre o povo de Deus? Sim ou não? Ih, vocês estão meio em dúvida, hein? Praga, maldições, tem poder sobre o povo de Deus? Sim ou não? Não ouvi não. Não ouvi nenhum sim. Vamos entender então a mensagem que Deus quer nos trazer nesse dia. Em Números 23, aqui até antes, ali no capítulo 22, enfim, conta a história de um moabita ali, né, que era rei, chamado Balaque, e ele quis contratar ou comprar um profeta chamado Balaão, para que esse profeta viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. E ele tentou ali convencer, através de ouro, prata, enfim, né, o profeta a assim fazer. E Balaão, consultando ao Senhor, Deus respondeu para ele que não amaldiçoaria o povo que ele abençoou. Enfim, depois insistiu Balaão buscou a Deus, Deus até disse para ele, você vai com eles, mas você vai falar o que eu te mandar. Aí teve toda aquela situação, né, do anjo que com a espada se atravessou diante do profeta ali 3 vezes, a jumenta barrou ali, travou, até machucou o pé do profeta. Enfim, ele espancou a jumentinha, aí o anjo fez a jumenta falar, né? Para você ver que até a jumenta viu o anjo, mas o profeta não. Só que quando eles chegam, então, depois o anjo disse que ele poderia ir, mas tinha que falar aquilo que Deus ordenasse ele falar. Quando então o profeta chega no local onde estava próximo ali, ele poderia avistar as tendas de Israel, ali ele então sacrifica, ergue 7 altares, sacrifica a Deus. E quando Balaque esperava que Balaão amaldiçoasse, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a vida de Balaão e Balaão abençoou o povo de Israel. E 3 vezes, o Balaque tentou, bom, aqui não deu, vou levar para um outro lugar então o profeta, e mais uma vez 7 altares, sacrifício, e ao invés de maldição, bênção. A 3ª vez a mesma coisa, vou levar para um outro lugar então. Mais uma vez 7 altares, sacrifício, e mais uma vez o Espírito de Deus toma Balaão e é ministrado, é liberado sobre as tendas de Jacó a bênção do Senhor. O que isso nos mostra? O que está escrito aqui em Números capítulo 7, a primeira bênção proferida. Versículo 7, né? Números 23, verso 7 diz assim: então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Ou seja, meu irmão, contra o povo de Deus não tem maldição que chegue, que pegue, que prospere, porque Deus abençoou o seu povo. E Deus jamais vai permitir com que o seu povo seja amaldiçoado. Até o verso 23 desse mesmo capítulo diz que contra Jacó não vale encantamento. Pode lançar praga, macumba, feitiçaria, o que for. Pode usar lá, vamos dizer, as maiores entidades demoníacas, né? Ou seja o que for, bruxaria, satanismo, não prospera. Por quê? Porque nós temos a bênção de Deus. E não só a bênção, como o abençoador do nosso lado, que é muito melhor, né? Ou seja, nós somos um povo bendito. Agora, pode uma pessoa de Deus trazer maldição para a sua vida? Bom, se ela é de Deus e continua sendo de Deus, não. Agora, alguém de Deus pode trazer maldição quando essa pessoa sai da presença de Deus. Tanto que nós vemos no decorrer da história de Israel, quantas vezes eles sofreram, quantos prejuízos, quantas
situações difíceis o povo judeu sofreu por desobedecer a Deus. Ah, pastor, mas não é o povo de Deus? É mais ou menos aquela história, uma vez salvo, para sempre salvo? Não, meu irmão. Eu fui salvo um dia que eu aceitei Jesus, que eu me converti a Cristo, mas agora eu tenho que cuidar da minha salvação. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então eu posso perder minha salvação quando eu peco, quando eu saio da presença de Deus. Se eu não conservar a minha salvação, eu posso perdê-la. Então, uma vez abençoado, para sempre abençoado, desde que você permaneça como povo de Deus, na presença de Deus. E permanecer como povo de Deus é muito mais do que você estar entre os cristãos. Deus mesmo, a palavra de Deus mesmo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Que você vir a uma igreja, nós devemos vir, nós devemos ter comunhão e congregar. A Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é o costume de muitos. Mas não basta apenas você estar aqui, você precisa estar em Cristo. Você precisa estar na palavra. Você precisa estar em comunhão com Deus. Isso é tão certo que a Bíblia nos mostra. Nós vamos ver outros versículos aqui que nos mostram isso. Deixa números marcados, vamos lá para Provérbios, capítulo de número 26. Depois de Salmos, Provérbios. Provérbios 26. Versículo 2. Diz assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. Então é certo, é uma certeza. Como ao pássaro vaguear, como a andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, se não existe causa, se não existe brecha na vida da pessoa, o que é brecha? Algo que ela está deixando lugar para o diabo agir. Quando eu deixo lugar, quando eu peco, seja uma brechinha ou um brechão. A palavra diz: apanhai as raposas, que são grandes, e as raposinhas, que são pequenas, que elas fazem mal às vinhas. Então, brechinha também dá lugar para o diabo agir na vida da pessoa, a maldição entrar. Então, se não há brechas, não tem como a maldição entrar. Maldição sem causa não se cumpre. Pode lançar uma praga, pode lá invocar o Exu não sei das quantas, fazer um trabalho no cemitério, não vai se cumprir se não tem causa. Se a pessoa está na presença de Deus, não pega. É olho grande, é inveja, é praga, não pega. Mas se a pessoa ela dá brecha, aí maldição com causa se cumpre. Aí por isso que a macumba tem poder de agir na vida de alguém. A praga lançada, a palavra maldita, consegue vingar, consegue agir na vida daquela pessoa, porque ela deu ocasião para o diabo entrar. O que a palavra de Deus diz? Não deis lugar ao diabo. Então não é Deus que está amaldiçoando alguém, é a pessoa que se coloca na condição aonde a maldição pode agir, pode entrar, pode atrapalhar a vida dela. Então vigia, vê se não há brecha. Se há, meu irmão, arrepende-se, fecha essa brecha, toma uma posição, porque senão o mal vai operar na sua vida. 1 João, você não precisa ir lá, pode anotar, ou se você quiser ir, tem que ser rápido, tá? Que eu já vou ler para você. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Então quem é gerado de Deus, quem é nascido de Deus, vai procurar se conservar. Ou seja, quando você quer conservar a sua casa limpa, você tem que estar todo dia limpando, é ou não é verdade? Então você procura fazer o que é necessário para mantê-la limpa. Se você tem um jardim, você quer ele conservado, sempre frutificando, sempre limpo, sempre ali tendo ali as plantas saudáveis, você vai precisar cultivar, cuidar, tirar as pragas, sempre vai ter que estar cuidando ali. Então todo aquele que é nascido de Deus sempre vai estar cuidando para não deixar nada do diabo na sua vida, para não cultivar nada do que é do inimigo,
para manter a sua casa limpa, seu coração, sua mente, sua vida limpa de todo e qualquer mau sentimento, mau pensamento, desejo, intenções erradas. Identificou algo ruim, é como você identificar ali uma sujeira na sua casa. Você vai lá e limpa. Não adianta querer esconder debaixo do tapete, a sujeira vai permanecer ali, num lugar diferente, mas vai continuar. Talvez camuflada aos olhos dos outros, mas você sabe que está ali. A mesma coisa em relação ao jardim. Você viu a praga, você vai lá e arranca. Quem quer um jardim cuidado vai examinar. Vai ver onde é que está. Não quer deixar nada de errado. Amém? Aí você até pede para Deus, Deus me mostra se tem alguma coisa indireita. Meu Deus, me expurga até daquilo que me está oculto, tira, não aceito. Me convence, Deus, me mostra, porque eu quero andar em santidade, eu quero andar em comunhão com o Senhor. Assim é a pessoa de Deus. Conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o diabo não tem poder sobre a vida daquele que é de Deus. Diga aleluia, Jesus. Guarda isso no seu coração. Pastor, mas eu sou de Deus e às vezes eu falho, às vezes eu erro. Pecar é errar o alvo, como eu falei. A pessoa, tanto se você ler o livro de 1 João, você vai ver que João deixa bem isso claro. Que quem, meu irmão, é nascido de Deus não vive em pecado. Quem não é de Deus, ou quem não está em obediência a Deus, que não quer obedecer a Deus, vive pecando, vive naquela prática imunda. A diferença entre o porco e a ovelha. O porco, ele, meu irmão, chafunda na lama. Ele vai lá, mergulha, ele dá aqueles rolos, ele tem prazer na lama, na sujeira. Agora a ovelha não, a ovelha pode às vezes até cair na lama. Mas ela não gosta de estar ali, ela não se agrada de estar ali. Meu irmão, aquilo incomoda ela clama ao seu pastor para que tire dali, né? É o clamor dela lá, fazendo o mé dela, clamando ao seu pastor, para que arranque ela daquela situação, porque aquele não é o habitat dela. Então a pessoa que é de Deus, quando ela falha, meu irmão, aquilo faz mal para ela. Ela sabe que aquilo afasta ela de Deus, o pecado os separa do Senhor. E a pior coisa para quem é de Deus é ficar separado de Deus. Não ter comunhão com Deus. Por isso que nós perdoamos quem nos faz mal. Porque a gente sabe que a falta de perdão nos separa de Deus. Então perdoar é uma decisão inteligente. Ou seja, eu não quero ficar separado de Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Primeiramente com Deus eu quero ter paz. Paz comigo mesmo e paz com o outro. Então eu vou perdoar. Pois eu quero a bênção na minha vida e não a maldição. Quem entende, diga graças a Deus. E assim vai. Então aquele que é nascido de Deus não peca. Não vive em pecado, não se agrada no pecado, mas se agrada na santidade, na comunhão com Deus. Essa pessoa ela vai se santificar. E o maligno, a maldição, a praga, não tem poder sobre a vida dela. Diga glória a Deus. Eu não ouvi, diga glória a Deus. Agora mais uma prova de que maldição, se tem causa, entra. Malaquias 3, vamos lá? Malaquias capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E eram, aliás, né, que eu peguei o texto errado. Eita, peraí, agora foi. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus preservou a semente de Jacó, muitas vezes, por causa da promessa que ele fez a Abraão. Porque muitas vezes o povo, descendência de Jacó, de Abraão, de Israel, pecou. Mas aqueles que pecaram, meu irmão, não se converteram a Deus, sofreram um grande prejuízo, sofreram com maldição, porque atraíram a maldição para si. Aí Deus sempre preservou uma semente, porque daquele povo viria o Cristo, o Messias. Porque ele era misericordioso, por isso aquela nação não era consumida, por causa também da promessa que ele fez para Abraão. Amém? Mas quem pecava, permanecia no engano, sempre sofreu as consequências disso. E diz ali o verso 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para... Aí Deus mostrando ali a oportunidade para aqueles que estavam em pecado, saíssem do sofrimento do pecado e se acertassem, deixassem o caminho da desobediência
e viesse para a obediência. Ele estava mostrando, se vocês não se tornarem para mim, eu não vou estar com vocês. Há muitas pessoas que dizem, Deus é comigo, mas ela está no erro, ela está no engano. Não, Deus não é com a pessoa que está no engano, no pecado, na desobediência. Ela pode tentar se convencer disso, mas Deus não está com a pessoa que está em desobediência. Ela precisa se arrepender e voltar para Deus. Aí Deus vai estar com ela. Aí Deus vai abençoar. É o que Deus está falando aqui. Vocês precisam se converter, se tornar para mim, aí eu vou me tornar para vocês. E diz mais a palavra do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sabe, era uma coisa que estava clara ali, mas às vezes a pessoa está tão cega no engano, ou pelo menos quer achar um pretexto para continuar no engano, que ela, meu irmão, fica ali, mas no quê? Mas que bom que pergunta. Que haja realmente o interesse e a decisão de sair do engano. Então eles disseram, no que devemos nos tornar? E Deus mostra. Você perguntar a Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso me converter? Onde eu preciso realmente deixar um engano, um erro na minha vida? Ele vai mostrar. E que a gente venha tomar a decisão de mudar. Diz ali o 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então veja que a nossa obediência ela não pode ser parcial, ela deve ser total. Não adiantava só o povo ser dizimista, tinha que ser ofertante também. Não adiantava ser só ofertante, tinha que ser dizimista também. Porque ali, nos dois, eles estavam roubando a Deus. Aí vem o 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Então o povo trazia maldição para eles, não Deus. O povo trazia porque eles desobedeciam a Deus, não devolvendo seus dízimos e ofertas alçadas. Meu irmão, ser dizimista e ofertante, ou só ser dizimista e ofertante, não leva você para o céu. Mas o fato de você não ser dizimista e ofertante impede você de entrar lá. Porque Deus está dizendo aqui que esses são os roubadores, que roubam a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí entra aquilo que em Mateus 23, 23 Jesus falou. Mostrando ali que não somente nós devemos ser dizimistas e ofertantes, mas cumprir a vontade do Pai em tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, estes são os que me amam. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Porque senão vai haver brecha. E se há brecha, a maldição entra. E aí que muitas vezes a pessoa não consegue ser feliz no casamento, na vida financeira. Não entende por que aquela área não anda para frente na vida dela. Meu irmão, se não há causa, vai vingar. Agora, se há causa, aquilo vai dominar a vida da pessoa. E é o que está em Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos lá. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 1. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Oh glória! Então, se você der ouvidos aos ensinamentos do Senhor e guardá-los, praticá-los, meu irmão, todas as bênçãos virão sobre você. Você se torna um imã de bênção. Você nem precisa correr atrás delas, elas te alcançarão. Então aquele que pratica a palavra, ele atrai a bênção de Deus para a vida dele. Agora o contrário também é verdadeiro. Verso 15: será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. O desobediente atrai o quê? Maldição. A desobediência sempre vai atrair a maldição para a sua vida. Então o caminho da maldição não vale a pena, pessoal. É perdição, é perturbação, é só prejuízo para a sua vida. Não adianta você, meu irmão, querer continuar com aquele vício, com aquele mal na sua vida e achar que Deus vai lhe abençoar. Não vai.
tem que se acertar, tem que tomar uma posição. E pede para Deus, Deus, tem alguma coisa que eu estou dando brecha? Deus mostrou, se conserta, tapa aquela brecha. Não tem brecha, está na presença de Deus, tenha paz. Porque ainda que se levante contra a sua vida, se você, meu irmão, é povo de Deus e está na palavra, não vai prosperar aquele mal. É como a casa que Jesus mostra em Mateus 7, que é edificada sobre a rocha e sobre a areia. Se é edificada sobre a areia, pode construir um castelo, uma mansão, um palácio. O dia da adversidade vem, o vento forte sopra, a tempestade vem com ímpeto, e a queda daquela casa é grande, a maldição entra, a casa cai. Mas se a casa está edificada na rocha, que é a palavra de Deus, meu irmão, no dia da adversidade vem a mesma chuva, o mesmo vento forte contra a casa, mas não cai. Por quê? Porque ela está firmada em algo que é sólido, que é firme, que é a palavra. Ela vai se manter de pé, pois a bênção de Deus está sobre aquela casa. A bênção está sobre a vida daquele que pratica a palavra. Pastor, eu quero me acertar com Deus. E não só ter a bênção, mas ter a presença de Deus na minha vida. Davi, ele buscava, ele orava, pedia algo a Deus e buscava por aquilo. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Todos os dias da minha vida, meu irmão, todos os dias, seja povo de Deus. Habite na presença de Deus, e você terá Deus com você, e as bênçãos dele te alcançarão. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Sentado mesmo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, fala com o Senhor. Isso, meu irmão, cada um sabe o seu coração, essa oração é muito pessoal. Se você estava no caminho da desobediência, havia se afastado de Deus, dado lugar ao diabo em qualquer área ou sentido da sua vida, diga: Senhor, perdoa-me. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Eu tomei decisões erradas fora da tua direção, mas eu me arrependo, Senhor. E eu quero voltar a ser povo de Deus, a estar plantado na tua casa, a criar raiz na tua vontade. Isso, meu irmão, abandona o erro, abandona o pecado. Volta para Deus, que a maldição será destruída da sua vida, pois Jesus se tornou maldito em nosso lugar, para que não sejamos mais alcançados por maldição alguma. Volta para a prática da palavra, para a comunhão com Jesus, e as bênçãos te alcançarão. E mais do que as bênçãos, você vai ter o abençoador, a presença de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Pecado confessado é pecado perdoado. No momento que você se acerta com Deus e deixa aquele erro, não se culpe, não se condene mais, não há mais causa para a maldição entrar. Agora você está na presença de Deus. Pai, nós aprendemos que precisamos perseverar nesse caminho, pois esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da vitória completa e a maior de todas, que é a nossa salvação. E a maior também que nós buscamos, não só por nós, mas pela nossa casa. Eu oro por esta pessoa agora, e eu digo: diabo, você perdeu essa alma. O demônio que agia trazendo maldição, que encontrava brechas para oprimir esse casamento, esta família, essas finanças. Demônio que encontrava brechas para oprimir essa mente, esse coração, essa vida. Acabou, as brechas foram fechadas. E como aquela árvore que Jesus amaldiçoou desde a raiz e secou, e já não pôde mais continuar, meu Deus, mas morreu. Assim também todo o mal, todo o atrapalho na vida dessa pessoa é desarraigado agora. Solta a vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, porque agora ele é um bendito, ela é uma bendita do Senhor, e assim toda a sua casa. A Bíblia diz, meu irmão, nos ensina que aquele que o justo abençoar herdará a terra, e aquele que o justo amaldiçoar será desarraigado. Nós, como povo de Deus, temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Aleluia. Nós não amaldiçoamos pessoas, nós amaldiçoamos o mal, as obras do diabo. Tudo que era do diabo estava na sua vida, está sendo desarraigado agora, tirado desde a raiz. E agora você recebe a bênção do Senhor, a paz do Espírito Santo, o milagre, em nome de Jesus. E seja bendito, abençoado em todos os seus caminhos. Diga muito obrigada a Deus. Amém e graças a Deus. E agora aplauda Jesus. Oh, glória! Que Deus abençoe muito a todos.